Então, todas as crianças são importantes. Não pode nem deve haver criança abandonada. É o Papa quem pede, exige em nome de Deus e de seu Filho, que foi criança também, Jesus. O Papa ama de todo o coração as crianças do Brasil, Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. São palavras de Jesus para nós. E nós aproximamos nossas crianças do Senhor quando as evangelizamos, catequizamos, educamos na fé. Quando oramos com nossas crianças, quando oramos por nossas crianças. E sabe, nosso Senhor é muito atencioso quando oramos por nossos filhos. La preghiera sgorga dall'ascolto di Gesù, dalla lettura del Vangelo. Non dimenticatevi, tutti i giorni leggere un passo del Vangelo. La preghiera sgorga dalla confidenza con la parola di Dio. C'è questa confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta per leggerlo assieme? Lo meditiamo recitando il rosario? Il Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane buono che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla sera e quando ci mettiamo a tavola impariamo a dire assieme una preghiera con molta semplicità. È Gesù che viene tra noi. Já partilhamos aqui no Educar na Fé sobre a importância de introduzir a criança na amizade com Deus através da oração. Hoje eu quero tocar junto com você na oração de intercessão, a oração pelas nossas crianças. Nós pais que oramos pelos nossos filhos, podemos testemunhar para você que há eficácia na oração de intercessão. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus atento, um Deus vivo, um Deus que nos ama e que ouve as nossas preces. Hoje nós vamos conhecer o testemunho de uma família que, contra toda desesperança, todo diagnóstico de morte, manteve a fé e foi vitoriosa. Nós temos 2 filhos, o André e a Maria Júlia, que são 2 grandes milagres de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Foram 2 gestações complicadas. A primeira chegou no flagelo da eclâmpsia. Eu lembro que o dia que eu tive a eclâmpsia, eu fui rezando, eu lembro desde da chácara da Canção Nova até o hospital. A única coisa que eu não conseguia rezar era: Jesus, eu confio em vós. Difícil não lembrar e não se emocionar pela experiência, pelo encontro com Deus, pelos momentos difíceis de flagelo, como o Roger falou, mas que ali nós somos sustentados por Deus e com certeza por toda a comunidade, né? Estava no 6º mês de gestação, tentou segurar o André um pouquinho mais ali na gestação, mas não foi possível. E aí ele teve que nascer com 6 meses, só que aí ele foi para uma UTI e ela foi para outra. Fiquei 15 dias na UTI, eu tive HELP síndrome, que eles falam, né? Eu tive que fazer hemodiálise, os meus 2 rins pararam e algumas outras complicações nesse tempo, mas o que mais nos sustentava era a oração. É nessa hora que tudo que a gente escuta falar sobre Deus e de Deus vem à tona para nos dar um sentido, para nos dar força para viver essa situação. Porque nessa hora a gente só pensa em Deus. Eu lembro que eu estava fazendo hemodiálise e tinha uma senhora fazendo também comigo. E ela falou assim: você que é aquela menina da Canção Nova? Todo mundo me conhecia como a menina da Canção Nova no hospital. Eu falava: sou.
nós estamos rezando por você. Ela estava com o tercinho na mão, fazendo emoji, nós estamos rezando por você, por sua família. E eu lembro que quando eu saí da UTI e fui para o quarto, num dia na hora da misericórdia, que eu rezava pela Canção Nova, pela TV Canção Nova, porque eu também não tinha forças ainda, né, diante de todo o baque do físico, eu ainda não conseguia rezar sozinha, fazer uma oração. Então foi através da TV Canção Nova, dos programas, das missas, do Movimento Será, que eu fui conseguindo rezar junto com eles. E foi na hora do texto da misericórdia, eu via Jesus em pé, assim no alto, e embaixo uma multidão. E o sapato de Jesus já desgastado. E aí, é igual quando as pessoas vão passando muito por uma imagem, vai desgastando, tanto colocar a mão, eu vi o sapato de Jesus desgastado. E ele colocava no meu coração que aquilo foi a intercessão das pessoas por nós. De tanto estarem ali, aos pés de Jesus, rezando, é que a graça também aconteceu. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Nós cristãos somos otimistas por vocação, porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança, no Senhor que não nos decepciona. Essa dinâmica da gente estar sempre trazendo, pensando na misericórdia de Deus, trazendo na memória aquilo que Deus já nos falou um dia, e estar agarrado na mão de Deus é que faz com que essas situações sejam superáveis. E era assim que a gente vivia. Em casa a gente rezava todo dia, no caminho para o hospital a gente rezava todo dia, na volta a gente rezava todo dia. Tem que ter um sentido maior dessa situação toda. E a fé em Deus é que traz esse sentido. Tem um para quê disso tudo, né? O André mesmo, nascendo com 6 meses, ele não ficou com nenhuma sequela, né? Também é fruto da oração da comunidade, das pessoas que acompanhavam pela Canção Nova, que foram rezando por nós. E assim foi durante todo o processo que o André permaneceu em UTI e depois com a Maria Júlia. Antes de engravidar, a gente buscou parecer de vários médicos. Buscamos ajuda, também oração, buscamos ajuda de psicólogo, porque nós queríamos entrar não temerosos, né? Ai, meu Deus, se acontecer de novo, mas poder viver bem a gestação, com alegria, viver de uma forma tranquila. E aí engravidamos a Maria Júlia, e ela, só que eu tive também já alguns sinais que a pressão poderia subir durante a gestação. Eu tive incisura nas 2 artérias do útero e acabava como se também faltasse um pouco de nutriente para ela poder se desenvolver. Então ela estava com 32 semanas e pesando 1,3 kg, que o normal seriam quase 2 quilos. E teve o dia 3 de janeiro, minha pressão subiu. Então a pressão subiu, fez o parto, graças a Deus, normalizou a pressão, fiquei bem. E a Maria Júlia, como era prematura, ela foi para UTI somente para ganhar peso. Até então estava tudo tranquilo. Só que ela pegou uma bactéria. E aí eu continuo. É difícil. É difícil. Daí nessa aqui ela teve essa infecção no hospital. Nos ligaram que ela já estava, não estava conseguindo reagir mais àquilo. Desde as 10 horas da noite ela estava parando de respirar, estava tendo problema de batimento cardíaco e tudo. E aí, de madrugada, ligaram pra gente ir lá se despedir dela. Nós saímos de casa mudos, assim, né? Quando ligaram do hospital. Da metade do caminho, que a gente conseguiu já conversar e parece que a cabeça vai voltando, o raciocínio vai voltando ao normal, assim, né? Conseguindo pensar alguma coisa. Vinde Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. A gente foi rezando, repetindo só essa oração. Porque sabíamos que nós necessitávamos do socorro do céu. Um dos meus maiores medos não foi de perder a minha filha, mas foi de perder a minha fé. Porque eu sabia que se eu perdesse a minha fé, naquele momento tudo tinha acabado. Independente se Deus a levasse ou não, eu precisava estar firme na fé, porque era o que ia me sustentar. Para passar por aquele dia, eu lembro
15 de janeiro, sempre vai ficar marcado na minha memória. E também para viver aquilo que era o desígnio de Deus para nós. Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall'amore di Dio. Chegamos lá, ela já estava estabilizada, e a única coisa que a gente teve condições de fazer foi pedir a Deus a graça do batismo para ela. A igreja permite nesses momentos de urgência, de eminência da morte, a gente mesmo administrar o batismo. E foi a primeira coisa que eu perguntei se ela tinha sido batizada, ainda não. Então pedi água, administrei ali o batismo. Claro que depois que tudo passou, a gente concluiu os ritos do batismo, né? Juntou o padre e tudo. Mas a gente percebe que a graça do batismo fez o milagre da recuperação dela. Sabemos que o nosso socorro veio do céu, veio de Deus. E dali para diante ela não teve mais nenhuma espécie de contratempo para que ela recobrasse a saúde, ganhasse o peso necessário e saísse da UTI. Nesse caminho todo, a gente vê que Deus se manifesta. As palavras que aparecem na Bíblia para nós, as pessoas que vêm falar para nós, olha, nós sentimos isso, nós rezamos por vocês e Deus falou isso. Hoje a gente olha para trás e vê que se concretizaram os milagres de Deus, se concretizaram as vitórias de Deus. Claro que tem na vida de muitos, o final não é feliz, momentaneamente. Parece que a oração não surtiu efeito. Mas com o tempo, a oração é o caminho também para fazer com que essas situações se tornem mais claras, façam algum sentido. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Hebreus, capítulo 10, versículo 39.